tema de cruz não é um tema assim, digamos, que as pessoas gostam de ouvir muito, né? Não é aquela coisa muito agradável, porque cruz é um instrumento de morte. Diga assim para você mesmo: a cruz é um instrumento de morte. Amém? Temos uma cruz bonita aqui, ó, que ilustra um pouco disso. A cruz é um instrumento de morte. Para que existe a cruz? Para morrer. Não tem, a cruz não é decorativa, ela não é instrumento para passar férias. Ela é um instrumento de morte, é para alguém morrer, né? Alguém que vai para a cruz existe para alguém morrer. Então, esse não é um tema muito agradável aos ouvidos da carne, porque a carne ela quer viver, mas todo aquele que quer andar com o Senhor deve compreender que existe uma cruz para carregar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tem uma cruz para você carregar. Amém? Eu ia ministrar para vocês hoje, irmãos, uma palavra que eu ministrei nas primícias, nos lugares que eu tive. Mas eu senti de ministrar uma outra coisa, que também fala de cruz. Foi uma palavra que Deus me deu no final do ano passado. Eu pude compartilhar com algumas pessoas, em alguns núcleos. Vai ficar por uma próxima oportunidade eu trazer essa palavra para você, que eu compartilhei nas primícias. Mas eu vou falar algo que está no meu coração. O nome dessa palavra é Transformados pela Mensagem da Cruz. No final do ano passado a gente não sabia muito bem como seria este ano, mas o Espírito Santo já vinha falando ao nosso coração e eu, curiosamente, por umas coincidências do Espírito, eu acabei recebendo essa palavra do Senhor e eu quero compartilhar ela com você. Então, você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. É uma história muito famosa. Nós vamos ler 9 versículos e depois nós vamos orar. Amém? Evangelho de Lucas, o médico amado, como diz as Escrituras, né? É o que ele era. E eu gosto muito desse evangelho, porque Lucas teve a preocupação de dar detalhes que os outros evangelistas não tiveram tanta preocupação. Mas para quem gosta de detalhes, o Evangelho de Lucas tem essa preocupação. Então eu gosto bastante porque ele traz um pouco mais de detalhe do que estava acontecendo. Se você achou, diga glória a Deus. Se você não achou, diga tenha misericórdia. Então tem uns irmãos ainda precisando de misericórdia de Deus. Mas nós iremos projetar ali o Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. E preste atenção em alguns termos, em algumas expressões relatadas pela palavra de Deus, porque não estão aí por acaso. Elas são intencionais pelo Espírito para que você possa compreender qual é a mensagem de Jesus por detrás de tudo isso. Diz assim então no versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos. E era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia ali de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, dormir na tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Curva a sua cabeça, vamos orar. Peça ao Espírito Santo para falar com você. A minha oração, ela tem poder, mas a sua oração por você mesmo tem muito mais poder do que a minha oração por você. Porque é a sua consciência dando uma ordem ao seu coração, ao seu espírito, para centrar a tua vida na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer porque estamos numa igreja saudável. Te agradeço. Te agradeço por isso, porque vivemos dias onde o Evangelho, a verdade da cruz, não tem sido muito falada, não tem sido muito abordada. Mas nós vivemos e congregamos e temos relacionamento em um lugar onde a cruz ainda é um sinal
básico do Evangelho. Eu te peço em nome do Senhor que então, Espírito Santo, o Senhor fomente isso em nossa vida, no coração de cada irmão e irmã, que a apatia, o cansaço, a sonolência, que todas essas coisas carnais que querem roubar os irmãos de receberem a profundidade da palavra, seja agora repreendido em nome de Jesus. Que os teus anjos guardem e selem este lugar e tenham total liberdade para fluir através do teu Espírito, Senhor. É o que eu te peço, flua e nos revela a verdade da tua palavra em nome de Jesus. Se você crê, você diz a palavra? Amém. Queridos, essa é uma história muito interessante, muito famosa. É de um homem chamado Zaqueu. E eu quero dar um pouco de um contexto histórico para você. Na época de Zaqueu, na época em que Jesus se manifestou aqui na terra, Israel vivia sobre o governo do Império Romano. Então foi uma nação que entrou em guerra com o Império Romano e perdeu a guerra. E o Império Romano então dominava todas as fronteiras de Israel e implantou todos os sistemas que eles criam, todas as leis, tanto que a cruz era um instrumento de morte romana, né? A cruz era uma ferramenta de execução dos imperadores romanos para os derrotados de guerra. Era uma afronta, era para bandidos, era para todas aquelas pessoas que o mundo entendia que deveriam ser extirpados da face da terra, dentro da perspectiva romana. Então, Roma dominava Israel. Então, neste contexto de dominação, Roma elegeu homens para que pudesse cuidar da coleta de impostos. Para você ter um pouco da ideia do que acontecia, para você ter uma sensação parecida, qual que é o país que você acha que mais rivaliza aqui com o Brasil na América do Sul? Na sua opinião, qual que é o país que você acha que mais rivaliza com a gente? É a Argentina? Os irmãos concordam que a Argentina é um país que rivaliza com a gente? Por causa do futebol. Para você entender o que um israelita sentia, era como se um argentino dominasse sobre o Brasil e escolhesse um brasileiro para explorar de forma abusiva todos os impostos que poderiam explorar e devolver para a Argentina. Era um pouco disso que acontecia. Eles escolhiam homens ambiciosos, que a Bíblia chama eles de publicanos ou ora de coletor de impostos, mas na verdade eram homens muito ambiciosos, judeus da casa de Israel, e Jesus chama Zaqueu depois de filho de Abraão, mas ele vivia num contexto torto, onde ele era um cobrador de impostos abusivo. Ele não fazia aquilo que deveria. Esse é um pouco do contexto histórico. E a Bíblia mostra para a gente que ele era um homem rico. Diga assim para você mesmo, ele era rico. Vira para o seu irmão e fala assim, ser rico é ser rico. Não é ser pobre. Amém? Então ele era rico. Rico no tempo dele era ser rico. Como alguém é rico nos nossos dias. Então é importante a gente entender que dentro daquele contexto ele era rico. Ele tinha condições, ele tinha posses. Então a Bíblia fala que ele era um homem rico. A história diz que era comum com que os governadores romanos escolhessem pessoas para serem publicanos, cobradores de impostos, que eram homens desonestos por natureza. Eram homens que sabiam fazer contas, por isso que tinha que ser uma pessoa que sabia lidar com escrita, com livros, com prestação de contas, mas era uma pessoa ambiciosa. Então eles escolhiam pessoas assim muito específicas para justamente sugar do povo de Israel o máximo que eles podiam. Então funcionava mais ou menos assim com os cobradores de imposto, com os homens iguais a Zaqueu. Então digamos que ele ia chegar para fazer uma coleta de impostos, ele fazia assim, 2 para Roma, 1 para mim. 4 para Roma, 2 para mim. 6 para Roma, 4 para mim. Roma sabia disso, a história diz isso, né? A Bíblia não menciona isso, mas a história relata que o Império Romano sempre soube que os cobradores de impostos eram injustos. Eles eram homens impiedosos, ímpios, faziam o que não deveriam. Mas isso era interessante para Roma, porque uma pessoa com um perfil assim ia sugar cada vez mais riquezas, primeiro para mostrar trabalho e mandar para Roma, e segundo porque ele também queria ficar rico. Então eram homens cruéis, impiedosos, e naquela época eles taxavam qualquer coisa que eles achavam que deveria.
Então eles baixavam um decreto, para você entender nos dias de hoje, eu vou dar exemplos absurdos, mas é só para você compreender mais ou menos como funcionava. Era como se da noite para o dia eles virassem e falassem assim, olha, a partir de hoje quem abrir a geladeira paga 10% do salário. Pessoal, mas como assim? A gente precisa abrir a geladeira, precisa plantar para comer, tem que pagar. Então eram pessoas que não eram muito bem vistas pela sociedade. Era um grupo de pessoas que não eram queridas. Era um grupo de pessoas que tinha sempre a prioridade era levar vantagem. Então, esse é o contexto histórico do que aconteceu nessa história. E para dar um panorama geral para você dos textos que eu li, que nós lemos juntos, os 9 versículos, a história conta mais ou menos assim. Jesus estava passando por Jericó, então ele é sempre muito rodeado de muitas pessoas, de uma multidão que sempre apertava ele, que queria ter contato com ele, que pedia coisas para ele. Era sempre assim, a fama de Jesus corria por toda a Judéia, por todo Israel, por toda Jerusalém, por Jericó. Então muitas pessoas tinham ouvido falar de Jesus. Então quando ele chegava era uma grande aglomeração por causa dos sinais, das maravilhas que ele fazia para dar testemunho da mensagem que ele carregava. E a Bíblia diz que esse homem Zaqueu, ele queria ver Jesus. Diga assim para você mesmo, ele queria ver Jesus. Mas ele tinha uma peculiaridade muito parecida comigo, assim, né? Ele era deficiente de altura, ele não tinha uma altura muito grande, assim, para poder ver Jesus. E quando ele chegou naquele ambiente para poder ver Jesus, tinha uma grande aglomeração, ele olhou e falou assim, não vai dar. Então ele teve uma ideia, ele passa o caminho adiante, ele anda mais, ele entendeu qual era o percurso que Jesus ia seguir, para onde ele estava querendo ir, então ele anda, ele passa na frente da multidão, ele corta a multidão, e ele sobe numa figueira brava, numa árvore, para poder ver Jesus. E Jesus, então, quando chega perto dele, olha para ele e fala assim, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou na sua casa. Então Jesus chega e vai, posteriormente a isso, à casa de Zaqueu, e lá eles têm uma conversa, onde em um determinado momento Zaqueu vira e fala assim, olha, Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu vou pegar metade do que eu tenho, 50% de tudo que está na minha conta, de tudo que está no meu nome, e vou dar aos pobres, e a quem eu enganei, eu vou restituir 4 vezes mais todo e qualquer dano que eu causei a alguém. E aí Jesus faz uma afirmação estranha. Hoje, verdadeiramente chegou salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Então, esse é o panorama do que está acontecendo, e eu quero compartilhar 6 pontos dessa história que eu consegui identificar para podermos meditar e pedir para que o Espírito Santo fale conosco. 6 pontos. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que Zaqueu tinha um desejo, ver Jesus. Isso está relatado no versículo 3. Por que Zaqueu queria ver Jesus? Por que um homem rico tem interesse de ter contato com as coisas do céu? Será que dinheiro traz felicidade? Porque eu percebo que tem muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que vivem uma obstinação por causa de dinheiro. Tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. O assunto dessa pessoa é só dinheiro. Irmãos, nós não temos problema com o dinheiro, amém? Não temos problema com o dinheiro. Mas existe um perfil de gente que acha que tudo na vida dela só será pleno quando ela tiver recurso, quando ela tiver dinheiro. A Bíblia diz que Zaqueu tinha dinheiro, mas faltava alguma coisa. Pastor, por que você pode afirmar isso? Porque ele teve vontade de ver Jesus. Uma pessoa que tem vontade de ver Jesus, falta alguma coisa. Porque uma pessoa que tem tudo, amém? Dentro da perspectiva do mundo, uma pessoa que tem tudo, que pode fazer tudo que pode com o dinheiro, na teoria ela não tem falta de nada, não é isso? Não, não é isso. Porque todo homem tem um buraco dentro de si. E é importante com que até aqueles que não têm dinheiro entendam isso também. Nós nascemos com um buraco no nosso peito, que só é preenchido pela palavra de Deus. Enquanto isso não acontece, sempre vai haver gente com uma insatisfação que não sabe nem porquê. O Bispo Luiz dá um exemplo ótimo para isso. Eu gosto muito desse exemplo que ele dá. Ele fala assim, olha, você já abriu a geladeira da sua casa de madrugada e viu que tem tudo e nada te serve? Quem já fez isso? Levanta a mão. Olha lá. Ó.
Você olha, abre a geladeira da sua casa, tem suco, tem água, tem refrigerante, tem iogurte, tem tudo, mas não tem nada do que você quer. Aí você fala, mas meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? É porque não está ali o que você está procurando de verdade. Mas essa é uma forma da alma, da carne, exteriorizar uma necessidade. Zaqueu era incompleto. Zaqueu não tinha tudo, embora fosse rico. Porque tem gente que acha que vai ter tudo e por isso vai ser feliz. Não, não vai ser. Não coloque as suas perspectivas em coisas que você pode conquistar, mas coloque a sua perspectiva em conhecer Jesus. Eu posso ouvir um amém? E é engraçado que nessa história, a gente percebe que há muitas maneiras de Deus nos atrair. Isso talvez aconteceu com você. Deus usa a curiosidade humana. Nós somos curiosos, né, irmãos? A gente é muito curioso. Essa semana eu peguei um trânsito para onde eu vou trabalhar, um trânsito horrível. Eu falava, meu Deus, esse horário não tem esse trânsito, por que está esse trânsito? E aí depois de um tempo, de uns 40 minutos, eu cheguei num lugar, era uma moça que acho que bateu o carro no guarda-reio lá da Marginal Tietê, e todo mundo queria passar aí para ver. Curioso. Quer ver, o que está acontecendo? Aí vê, sai um carro batido, depois acelera e vai embora. Faz um trânsito absurdo. O ser humano é curioso. Se a gente começar a fazer um aglomerado aqui na frente, assim, ó, se eu chamar esses irmãos aqui da frente, começar a fazer um aglomerado e a gente começar a cochichar, vai ter gente que quer falar, o que eles estão falando lá na frente, ó? Vai ficar pescoçando. O que eles estão falando? É assim ou não é? Você não é curioso às vezes? Deus usa a sua curiosidade às vezes para chamar a sua atenção. Zaqueu ouviu falar de Jesus e ele ficou curioso. Tinha algo dentro dele que ele não sabia explicar muito bem o que era, mas ele ficou curioso, ele queria saber quem era Jesus, ele queria ver Jesus. Então, essa curiosidade provoca uma ação do Senhor na vida de Zaqueu. Assim talvez foi com você. Talvez alguém chegou para você e falou assim, vamos no encontro? E aí a pessoa convidou você e você falou, mas o que tem lá? Você falou, não posso falar. Mas é algo que vai mudar a sua vida. A gente fazia isso, não é verdade? Até faz ainda, né? Mas o que acontece lá? Você tem que ir para saber. É assim ou não é? A gente costuma até dar o exemplo da laranja. Você tem que experimentar a laranja. Que gosto tem de laranja? Não, de laranja. Mas que gosto tem essa laranja? Eu não sei. Qual que é a única maneira de eu descobrir? Provando. Então você tem que ir. É a única maneira. A curiosidade provoca em Zaqueu um desejo de ver Jesus. Assim é com você. A tua curiosidade talvez te trouxe até aqui. Talvez hoje você está aqui, até com uma curiosidade assim, o que será que pode acontecer comigo hoje? Uma curiosidade, será que Deus pode tocar a sua vida hoje? Você acha que Deus pode transformar você de uma forma sobrenatural hoje, depois de 14 dias de palavra? Esse é o ponto. É importante com que você fomente a curiosidade para o bem. Porque tem gente que fomenta a curiosidade para o mal. Para fazer aquilo que não deve, para fofocar, para saber mais da vida alheia do que deve. Mas em tudo que se refere às coisas de Deus, irmão, seja curioso. Vira para o seu vizinho assim, seja curioso. Leia a Bíblia. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que andam comigo, toda vez que eu trago uma palavra, eu ministro, eu dou um desafio assim para as pessoas, eu falo assim, vai ver na Bíblia se o que eu estou falando é verdade para você. Posso ouvir um amém? Senão, você acredita no que qualquer pessoa fale. Eu digo para eles, assim, para os líderes que caminham comigo, falar, vai na Bíblia, nesse texto, e vê se o que eu falei para você é verdade ou se está distorcido. Porque eu sei que isso gera curiosidade deles ir lá ver. Talvez para me pegar no pulo, né? Vamos ver se pega o pastor no pulo. Mas é bom isso. E Deus usa isso, a curiosidade das coisas espirituais. Quantos têm curiosidade das coisas espirituais? Seja curioso, no bom sentido da palavra. Zaqueu tinha curiosidade. E ele foi atrás das respostas. Eu quero dizer para você que muitas respostas da tua vida você vai encontrar se você buscar. 3 amém. Glória a Deus pelos 3 amém. Porque a gente tem uma ideia. Eu não queria me demorar tanto nesse tema, mas vamos lá. A gente tem uma ideia que sempre alguém vai trazer algo que vai ser a solução dos nossos problemas.
A gente costuma até brincar aqui na igreja que vira aquele crente 6 horas. Sabe o crente 6 horas? Ele chega para você e fala assim, ó, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Aí você pergunta para ele, você orou por você mesmo? Eu não, quem ora é você. É os outros que têm que orar por ele não. Ele que é a solução do problema. Mas é importante com que pessoas que querem encontrar com Jesus estejam dispostos a buscar, a ir atrás. Essa é uma primeira verdade. A segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês é que havia uma multidão impedindo Zaqueu de ver Jesus. Isso não está aí por acaso. Porque é importante você entender que por onde Jesus passava, sempre tinha um grupo de pessoas querendo tirar alguma coisa de Jesus. Era mais ou menos assim para você entender. Jesus, preciso pagar minhas contas. Jesus, preciso casar. Jesus, preciso de um carro. Jesus, preciso de cura. Jesus, preciso de libertação. E aquilo tudo junto acontecendo. E muitas vezes, para Jesus conseguir andar, os discípulos faziam um cordão de isolamento, porque era o povo ali, querendo tocar nele, resolve meus problemas, resolve meus problemas, resolve meus problemas. Quando Zaqueu olhou aquilo, ele falou, não dá para ser assim. Mas o fato é que em condições normais, dada a estatura dele, era impossível ele se aproximar de Jesus. Mas Zaqueu teve uma ideia. Ele decidiu ir um pouco mais à frente no caminho e subir numa árvore. E aí eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado e fala assim, para encontrar Jesus, precisamos vencer todos os impedimentos. Amém? Para encontrar Jesus tem que tirar tudo que é empecilho da frente. Porque o empecilho não vai sair da frente. Se você não tirar o empecilho da sua frente, ele vai ficar. Porque tem gente que fica orando, Senhor, tira isso aqui da minha frente, tira da minha frente, e não sai. Sabe por quê? Porque não é para sair. É para você tirar. Os impedimentos que se levantam para você estar perto da presença do Senhor, a responsabilidade de vencê-los não é do Senhor. Eu costumo dizer, irmãos, para as pessoas que vão normalmente ao encontro, quando elas estão naquele momento dos apelos, eu digo assim, olha, naquilo que você não pode fazer, fique tranquilo que o Senhor move o céu por você. Mas naquilo que depende de você, o Senhor não move uma palha. Não move uma palha. E o que é que depende de nós? É justamente retirar os impedimentos. Como, por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele não tirou a pedra. Ele mandou alguém tirar, falou, vai lá e tira. Quem crê e quem acha que pode acontecer alguma coisa, vai lá e tira a pedra. Depois que Lázaro saiu, ele também não desatou Lázaro não, né? E tinha aquele processo lá da pessoa quando morria, passar por um embalsamento, ficava todo amarrado com fita, parecendo uma múmia. E ele falou assim, desatai-o. Essa é uma responsabilidade que não cabe ao Senhor. Depende de cada um de nós tirar todos os impedimentos que nos impedem, com essa redundância, de vermos Jesus, de termos um encontro com o Senhor, de termos a nossa vida transformada, porque as circunstâncias não vão sair do caminho. É muito comum quando pessoas enfrentam lutas, enfrentam impedimentos, elas dizem assim, não vai dar, não consigo. E aí sai da igreja, é muito difícil, não dá. Vira para o seu vizinho e pergunta assim para ele, olha bem para o seu vizinho e fala assim, você já ouviu alguém falar assim, não dá? Quantos já ouviram? Levanta a mão. Não dá. É muito difícil. Eu fico pensando na mulher do fluxo do sangue, de sangue. Também a Bíblia fala que ela estava há anos com uma hemorragia. Diz a Bíblia que ela já tinha gastado tudo que ela tinha e não tinha com o médico e não resolveu. Mas no coração dela, ela falou assim, olha, eu não preciso nem que ele fale comigo. Eu não preciso nem que ele ore por mim. Eu não preciso nem que ele saiba meu nome. Eu preciso apenas tocar nele. Porque se eu tocar nele, eu vou ser curado. Olha a decisão dela. E eu já vi alguns pesquisadores, alguns teólogos dizendo que uma pessoa que tem
uma hemorragia do nível que ela tinha, era uma pessoa extremamente anêmica e fraca. A única possibilidade dela chegar até Jesus era rastejando. E possivelmente muitas pessoas pisaram nela, por causa da multidão. E talvez quando Jesus passou, a orla do manto de Jesus passou, ela tocou, ela falou, agora chegou. E ela toca em Jesus. E ela toca em Jesus, Jesus fala assim, alguém me tocou. Aí os discípulos falaram assim, mestre, você está de brinquedo e time. Porque está todo mundo te tocando. Ele falou, não. Vira para o seuzinho e fala assim, ó, tem gente que toca Jesus de forma diferente. Você parou para pensar que todo mundo tocava Jesus ali? Mas só uma tocou de uma forma diferente. É assim, as pessoas, às vezes, elas chegam aqui no reino de Deus, elas tocam em Jesus. Só que ela fala, não adiantou de nada. Não resolveu nada. Porque as pessoas aglomeravam e tocavam ele. Mas tem gente que toca Jesus de uma forma diferente. O fato é que para você encontrar com o Senhor de forma genuína e isso produzir transformação na tua vida, você precisa tirar todos os impedimentos da tua vida. Vamos pensar em alguns? Expectativas fora da vontade de Deus. Vou dar um exemplo para você que eu sempre gosto de usar. A moça está caminhando aqui com o reino de Deus, firme, recebendo verdade no seu coração. Aí ela conhece um rapaz que tem um olho azul e o outro verde. E quando ele balança o cabelo, parece o cabelo do príncipe do Shrek, assim, sabe, irmão? Fala assim, ó. Sabe? Pois é. Só falta uma coisa para ele, só uma, é básica, uma coisinha. Não tem muito, gente, é uma coisinha. Só falta Jesus na vida dele. Só isso. Então, esse é um impedimento que muitas vezes tiram as pessoas do encontro de Jesus. Se depara com a situação e fala, não vai dar, não tem jeito, não deu. Quer ver uma outra situação? Vitimismo. Lembra daquele homem lá do tanque de Siloé? O que era cego? Ai, ninguém me ajuda. Eu estou nessa célula, ninguém ora por mim. Já viu gente assim? Ninguém ora por mim. Quando eu passo na igreja, ninguém nem me cumprimenta. Um vitimismo. A pessoa fica com dó dela mesma, né? O que é uma coisa terrível, né? Uma coisa... Mas tem gente que é assim, irmãos. Vítima. Nessa igreja não encontrei amor. Vai lá no Facebook e coloca assim, ó, se sentindo chateado. Vítima. O mundo está contra ela. Ela está sofrendo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, isso não cola com Jesus. Amém? Importante você entender isso. Importante você entender a realidade do evangelho para a sua vida. Porque eu vejo que tem muita gente iludida com o evangelho. Iludida. Ilusão é uma fantasia. E toda fantasia é uma mentira. Então não sabe o que é o evangelho. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas o fato é que os impedimentos, quem tiram somos nós. A pessoa sempre dá desculpa. Lembra quando Jesus contou uma parábola que ele ia dar uma festa e ele mandou convidar as pessoas, e aí as pessoas davam desculpas mais ou menos assim, ó, agora eu não posso, porque agora eu casei. Sabe como é? Casei, casadinho de novo, né? Sempre tem o quarto da bagunça para a gente arrumar, então eu não posso estar na célula hoje. Sabe como é? Hoje não deu para ir no culto. Sabe como é, né? 13 dias, cansa a gente, né? Ouvindo. Só dá um descanso para a cabeça da gente também, não é? Aliás, a gente merece, não merece? Merece. Não é desculpa? Sim ou não? Certa vez, quando Jesus encontrou com gente que dava desculpa, ele falou assim, ó, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O que ele estava querendo dizer? Às vezes eu não tenho tempo nem para dormir. Porque ele olhava para as pessoas e sempre sentia compaixão. E tem gente que acha ruim ir na célula de quinta ou de sábado. Sabe como é? Ah, não, é 2 horas lá, não aguento. A pessoa olha no relógio 200 vezes. Irmãos, esses impedimentos vão continuar impedindo você, sem ser redundante, a encontrarem ao Senhor. Porque são coisas da carne. São barreiras que se levantam para impedir de você chegar onde você deve chegar. E essas coisas não vão sair da frente, você deve vencê-las. Quantos podem dizer amém para isso? Esse é um segundo aspecto.
O terceiro aspecto nessa história está no versículo 5. Vamos ler o versículo 5? Vamos lá ler? Aí em Lucas 19, versículo 5, diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Queridos, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando você tira os impedimentos, você se disponibiliza para ter um encontro com o Senhor. Sabe qual é a boa notícia? Quem tomou esse tipo de atitude, Jesus sabe quem você é. Jesus sabe pelo nome. Jesus sabe pelo nome. Jesus chega para Zaqueu e chama ele pelo nome. Irmãos, você precisa ser conhecido de Jesus. E a única maneira de você ser conhecido por Jesus é tendo atitudes iguais a dele. Parecidas. Não dando desculpa, não vivendo um evangelho triunfalista, mas entendendo qual é a jornada e o que deve acontecer. Então Jesus, ele olha para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce daí. Eu quero que você abra o Salmo 139, versículo 16. Guarda aí, Lucas. Não tira aí da página não, depois nós vamos voltar. Mas eu quero que você abra no Salmo 139, versículo 16. Salmos 139, versículo 16. Olha o detalhe de Deus. Olha como Deus sabe quem você é. Olha o nível de como Deus sabe quem você é. Diz assim o versículo 16 do Salmo 139. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Irmãos, antes de você existir, Deus já conhecia você. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Só que tem um porém. Vamos lá em Provérbios capítulo 15 agora. Olha o porém de ser conhecido por Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Se você achou, diga glória a Deus. Diz assim então, versículo 3 do capítulo 15 do livro de Provérbios. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar. O que está escrito aí na sua Bíblia? Contemplando-os e também os... Deus vê tudo. Vê tudo. Olha bem para a pessoa que está do seu lado, esse companheiro, e fala assim, ó, sorria. Você está sendo filmado. Ninguém falou amém, tá vendo? Assusta isso, né? Eu sei. É importante você entender isso. Você está sendo filmado. Deus está observando você. Diz a Bíblia que ele olha os bons e também os não bons, para não usar um termo pior. Mas o que não é uma pessoa boa da perspectiva do Senhor? A pessoa boa é aquela que dá esmola quando para no farol? Isso é alguém bom para o Senhor? Não. É aquela que chega na hora da oração e fala assim, Deus, muito obrigado porque eu não sou igual àquele ali? É isso? O que é uma pessoa boa da perspectiva de Deus? É alguém atingido pela graça, pela cruz. É isso. É alguém que sabe que não merece nada. E a única oportunidade é a cruz. Então, irmãos, se nós sabemos que Deus está observando a nossa vida, e Ele sabe qual é o nosso nome, sabe da nossa história, antes que qualquer coisa acontecesse, a gente precisa entender que Deus está observando o nosso comportamento. Diga assim para você mesmo, o meu comportamento aparece quando eu não estou na igreja, quando eu não estou na célula, quando ninguém do meu grupo está perto de mim, aí eu acho que eu posso dar uma descidinha da cruz, porque ninguém está vendo. Só que Deus está vendo.
Amém? Deus está observando todas as coisas. Agora, na perspectiva humana, Zaqueu era uma pessoa boa ou era uma pessoa má? Hã? Por que era uma pessoa má? Porque ele cometia injustiça? Porque ele cometia impiedade? Porque ele era mais esperto do que os outros? Agora vira para o seu irmão e fala assim, você conhece gente assim? Esse é um pouco do nosso senso de justiça, né? É bom falar do outro. Mas a gente às vezes não olha para a gente e fala assim, como eu sou terrível. Eu tenho um parente meu que fala assim, olha, eu sou uma pessoa muito boa. Deus de fato me aceita porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu dou risada e falo assim, não, você não compreendeu ainda, né? Mas não adianta, sem a graça, sem a cruz, nunca vai entender na vida. Porque a pessoa acha que porque talvez ela dá bom dia para a sogra, o que é uma coisa boa, sim ou não? Amém, irmãos? É uma coisa boa, é ou não é? Ah, já ganhei ponto com Deus, dei bom dia para minha sogra. Tá tudo certo. Enfim, mas Zaqueu era alguém que Deus estava observando ele também. Olhando para a atitude dele, para o caráter dele, para o comportamento dele. E assim é conosco. Deus está observando você. Mas a Bíblia diz que quando Jesus fala com o Zaqueu, ele saiu correndo. Ele sai correndo. E quando você convida alguém para ir na sua casa, quando você vai fazer uma janta ou fazer um evento que você quer que alguém vá na sua casa, e a pessoa nunca foi na sua casa, qual que é a sua preocupação para com essa pessoa, né? Dar um endereço de onde você mora, sim ou não? Sim. Zaqueu, quando Jesus falou que ia dormir na casa dele, saiu correndo. Saiu correndo. Ele não disse para Jesus onde ele morava. Ele nem se preocupou com a hora que Jesus ia chegar, não marcou nada. Jesus falou assim, vou na sua casa hoje. Ele correu. Ele correu. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Que quem está disposto a andar na cruz e viver cruz, Jesus chega na sua casa, ele sabe onde é. Ele sabe onde você mora. Ele sabe onde é. Jesus chega lá. Isso não te soa espantoso? É um detalhe do texto que talvez você nunca parou para prestar atenção. Jesus chega lá. Jesus sempre chega perto de alguém que tem um coração de cruz. Nós vamos descobrir isso daqui a pouco. É importante você entender isso. Jesus sempre chega no lugar onde tem pessoas com um coração diferenciado. E aqui eu preciso parar para trazer um princípio para você. Lembrando que tinha uma multidão que estava cercando Jesus, sim ou não? A multidão queria coisas de Jesus, sim ou não? Me paga minhas contas, quero casar, quero ter filho, quero isso, quero ser curado, preciso de libertação, resolve isso, resolve aquilo. E aquela agonia de gente querendo falar com Jesus. Mas tem um tipo de gente que Jesus quer falar com ela. Não te soa estranho isso? Tem gente que quer falar com Jesus. Mas tem um perfil de pessoa que Jesus é que quer falar com ela. Zaqueu só estava observando a história. Jesus para na frente dele e fala assim, desce que eu vou na sua casa. Ele não falou nada. Sabe o que eu quero dizer para você? É que Deus conhece o seu coração. Tem coisa que talvez você não consegue dizer, mas Jesus sabe. Jesus sabe se tem sinceridade ou se não tem. Esse é o ponto. Não é que Zaqueu era mais especial do que a multidão. E aqui não vou entrar nem na questão calvinista de eleição ou não, pastor Rafael. Né? Enfim. Mas o fato é que o Senhor conhece o coração. Diz a Bíblia que ele sonda e esquadrinha o coração do homem. Sabe o que isso nos remete? Às motivações. Tem um grupo de gente que está perto de Jesus porque precisa de coisas. E tem um outro grupo de pessoas que precisa de Jesus porque precisa dele. Não é de algo, e sim de alguém. Esse é o ponto fundamental do Evangelho. Não é o que ele pode te dar, mas é o alguém que deu tudo a você. Essa é a realidade do Evangelho, irmãos. Deus vai nos tornar cada vez mais maduros. Filhos ruios, como diz a Bíblia. Filhos maduros, que compreendem a verdade do Evangelho.
Esse é um terceiro aspecto. Um quarto aspecto é que quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus foi na casa de Zaqueu, começaram a murmurar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, basta você buscar a Deus, que vai ter gente que vai ficar incomodado. É verdade ou não é? E aí começou a dizer assim, mas como Jesus vai na casa de Zaqueu? Acho que esse Jesus não é o Messias coisa nenhuma. Como é que ele pode entrar na casa de um homem pecador? Aí começam as comparações. Deus, por que o senhor prosperou o irmão da célula e eu não? Deus, por que o irmão comprou o carro e eu estou andando a pé? Deus, por que o irmão conseguiu a casa e eu não tenho casa? Porque a pessoa acha que se ela serve a um Deus, ela precisa servir a um Deus que resolva os problemas dela. Então começa a murmurar. A multidão ficou brava com Zaqueu e com Jesus. E tem gente que fica brava com Deus quando as expectativas delas não são saciadas. Porque ela pensa que o evangelho é suprir todas as necessidades. Eu conheci uma pessoa que falou assim para mim em uma determinada situação, irmãos. Exatamente assim a pessoa disse, eu preciso de um Deus que resolva os meus problemas. Se eu não tenho um Deus que resolve os meus problemas, então esse Deus para mim não serve. Eu vi isso de uma pessoa. Porque essa é a mentalidade da carne. A carne pensa dessa forma. Se eu sirvo a um Deus, então eu preciso que esse Deus me atenda porque eu mereço. Afinal, eu sou uma pessoa boa, eu venho na igreja. Eu estou até no culto de domingo depois de 13 dias de palavra. Aliás, eu mereço alguma coisa aí, hein? Tá vendo aí no céu, Jesus? Ó, põe no caderninho aí. Eu fui 14 dias na igreja. Aliás, eu mereço alguma coisa, hein? Merece alguma coisa. Expectativa. As pessoas começaram a reclamar com Deus, com Jesus. Ficou bravo com Jesus, porque Jesus decidiu ir na casa de Zaqueu. E quem era Zaqueu mesmo, irmãos? Zaqueu era um publicano, era um homem ímpio, era um homem pecador, era um homem que vivia longe de Deus e uma vida totalmente errada, com comportamentos errados e posturas erradas. Mas deixa eu dizer algo para você. O Senhor é especialista em transformar a gente. É especialista. Mas tem gente que fica brava, irmãos. E aí as pessoas começam a ficar bravas. Começam a desistir. Ó, tá vendo aqui? Acordei cedo. Cheguei hoje aqui 6 da manhã. Estou na fila para tocar no homem. O homem não fala nem bom dia para mim. Aí passa aquele outro torto, ímpio, infiel, que podia cair um raio do céu na cabeça dele. E Jesus fala que vai na casa dele. Esse Deus é injusto. Vira para o seu vizinho. Olha bem no olho dele e fala assim, ó. Fala a verdade. Você já pensou assim, quando você viu algum irmão recebendo algo do céu? A gente pensa ou não pensa? Pensa ou não pensa, irmãos? A gente pensa, mas peraí, mas eu estou na igreja. Como se na igreja tivesse tipo um amuleto, daqueles tipo de sabe que espanta as coisas ruins assim, né? Tem gente que vive um evangelho místico, meu Deus do céu. Mas o Senhor está corrigindo, amém? Ou então pega a cruz, igual de vampiro, sabe assim? Pega a cruz assim, ai capeta, né? E aí ele vai sair. É gente que vive uma fantasia de evangelho. Não entendeu nada. Nada. Mas o fato é, irmãos, que quando você começa a andar com o Senhor, muitas vezes as pessoas vão ficar incomodadas com isso. E tem gente que abandona a célula, o reino, os cultos, porque pessoas ligadas a ela acabam desaprovando isso, acabam julgando. Mas eu quero dizer para você, queridos, algo que você precisa ter consciência. Todo aquele que se aproxima de Jesus incomoda o mundo. Eu vou repetir para você. Anota aí. Todo aquele que se aproxima de Jesus incomoda o mundo. Incomoda. Agora a pergunta que fica é, eu estou incomodando o mundo? Ou o mundo convive comigo de forma pacífica? Harmoniosa? Irmãos, porque para uma pessoa que quer viver o evangelho verdadeiramente,
Isso é a minha outra ministração, que eu fiz nas primícias, depois, numa outra oportunidade, eu compartilho com os irmãos. Mas naquela época que Jesus falou essas coisas, a questão era vida ou morte. A pessoa dizer que ela era serva de Jesus implicava em morte. E tem gente que acha ruim na célula. Acha ruim. É difícil. Eu vi uma cena, num vídeo semana passada, de um pastor executado por uma criança de 8 anos do Estado Islâmico. E antes dele ser executado, ele falou assim, olha, tá tudo bem. Tá tudo bem. E tem irmão que sai da igreja porque o outro virou a cara para ele. Vira para o seuzinho e fala assim, ó, amadurece. Quantos podem dizer amém? Esse é o ponto. Tem que incomodar. O apóstolo Paulo apanhou a noite inteira. Inteira. E quando acabou a surra, ele começou a louvar a Deus. Falou assim, é isso. Tá tudo bem. Mas tem irmão que enfrenta um pouquinho de luta, pastor Rafael. E já faz aquela oração, Deus meu, por que me desamparaste? Só um pouquinho. Só um pouquinho, já não quer, não gosta. Isso é culpa de um evangelho triunfalista, que se apoderou do coração de muita gente. E por isso que eu agradeço a Deus que esse ano nós vamos falar de cruz, para trazer maturidade para você. Entendimento da escolha que você fez. Da escolha que você fez, de fato. Importante dizer isso. O mundo não convive harmoniosamente com quem anda com Deus. Não convive. Eles eram caluniados. Eles eram afrontados, injuriados, mentiam contra o próprio Jesus, mentiram contra ele. Mentiram contra ele. Basta uma situaçãozinha se levantar na vida de alguns irmãos, ele pega e fala assim, ai Deus, aí tá vendo, o irmão falou aí essa coisa de mim, Deus, não aguento, eu vou sair do reino. Pronto. E as pessoas mentindo, tramando contra Jesus, tramaram. E ele lá, carregando a cruz. Tudo bem. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, o dia que falarem mal de você, e ao invés de você puxar uma faca, você orar, isso é um bom sinal que a cruz está aí. Mas, se o contrário acontecer, talvez seja um sinal que a cruz está longe. Você fica nervoso quando falam de você? Pastor, tudo tem um limite, hein? Pisou no meu calo, aí a coisa vai mudar, hein? Tudo tem um limite. Só não pisa no meu calo. Isaías falou que arrancavam a barba de Jesus. Uma profecia de 600 anos antes. O Toninho que tem barba deve doer, né, Toninho? Arrancar a barba assim na mãozada, não dói? E sabe o que Jesus fazia? Nada. Como ovelha muda, não se defendia. Jesus era bobo? Não. Ele só tinha plena confiança na justiça de Deus. Mas o fato é que quem quer andar com Jesus precisa entender que vai encontrar murmuração de pessoas. O quinto aspecto, eu chamo ele de transformação. Transformar e agir. Porque tem um determinado momento dessa célula que Jesus está, e talvez aqui eu cheguei no centro da ministração que eu queria trazer para você. Tem um determinado momento da noite, está ali a célula, Jesus está pregando, Zaqueu se levanta e fala assim, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou pegar metade dos meus bens, 50% de tudo que eu tenho, vou dar para os pobres, e em quem eu enganei, eu vou restituir 4 vezes. 4 vezes mais. Eu fico pensando, irmãos, eu gosto de imaginar, eu tenho uma imaginação um pouco frutífera. Qual que você acha que foi o tema da ministração da célula desse dia? Eu pensei em alguns nomes. O que faz alguém ouvir alguma coisa e de repente pegar e falar assim, olha, diante disso, 50% de tudo que é meu eu vou dar para as pessoas, eu vou compartilhar, e quem eu enganei, eu vou restituir 4 vezes mais. Qual que é o tipo de ministração que essa pessoa ouviu?
Eu bolei alguns nomes para compartilhar com os irmãos. Os irmãos avaliam comigo se essa foi a ministração da noite. Por exemplo, 7 passos para receber sua vitória. Foi? Quando você ouve 7 passos para receber a vitória, você sai dizendo, vou pegar tudo, vou devolver, vou restituir, vou consertar tudo. É assim? Não é? Oh, meus irmãos, que coisa estranha. Pensei num outro título de ministração. 21 dias de jejum para receber a sua bênção. Não foi? Aí você jejua 21 dias e recebe a bênção. E aí você fala assim, agora vou compartilhar todos os meus bens, vou resolver todos os meus problemas. É assim que uma pessoa que sai de um jejum desse fica? Não é, irmãos? Que coisa estranha. Eu pensei num outro título de ministração. Como trazer o seu amor em 24 horas de volta. Não é esse o título da ministração de Jesus? Teve outro que eu pensei, esse é legal, esse eu gosto. Terá sabor de mel a sua vingança. Não é isso que Jesus ministrou? Você acha que era isso? Você acha que ele cantou a música para Zaqueu? E Zaqueu se levantou e falou, olha, vou pegar 50% do que eu tenho, vou distribuir para as pessoas, e quem eu defraudei, vou restituir essa pessoa 4 vezes. Qual é o título da mensagem de Jesus que você pensa que é, irmãos? Será que era aceite a Jesus e fique rico? O que será que faz alguém ouvir alguma coisa que em um determinado momento da célula, interrompe a célula e fala, ei, calma, 50% de tudo que eu tenho, vou dar para os pobres, e quem eu errei, vou restituir. 4 vezes, mais. Uau! O que será que essa pessoa ouviu? O que será que Jesus disse para ela, que fez ela criar uma consciência de dizer, eu preciso mudar a minha vida? Vamos ouvir isso da boca de Jesus. Vamos ouvir isso daquilo que as pessoas que andavam com Jesus entendiam qual era a mensagem que Jesus carregava. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Versículo 17. Qual que é o título da mensagem de Jesus? Eu acho que aqueles que eu falei não se aplica a nenhum, né? Talvez não se aplique. Mas vamos ver então o que a Bíblia diz, qual era o título da mensagem de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Diz assim, projeta aí para a gente poder ver, muito obrigado. Diz assim a palavra de Deus. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer. O que está escrito na sua Bíblia, irmão? Qual que é o título da mensagem de Jesus? Jesus cura, sim ou não? Jesus pode te prosperar? Jesus pode mudar a sua vida? Jesus liberta? Jesus traz a pessoa, talvez, porque você espera para o reino de Deus? Esse é o título da mensagem dele? Essa é a proposta dele? O que ele quer com você? Arrependa-se. Cuidado com o que você faz na sua vida. Preste atenção nos seus dias. Preste atenção no seu caráter. Preste atenção em como você conduz o seu casamento. Preste atenção como você trata a sua família. Preste atenção como você trata os seus negócios. Preste atenção como você trata a sua saúde. Arrependimento. Agora olha que legal. Esse mesmo texto visto de uma forma diferente no Evangelho de Marcos. Abre Marcos capítulo 1. Porque o evangelista Marcos trouxe um detalhezinho maior para a gente poder compreender. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim. E depois de que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Portanto, arrependei-vos e crede no evangelho. Irmãos, evangelho é arrependimento. Evangelho é transformação. É mudança de caráter, de postura. Deus pode te prosperar.
E tem fundamentos e princípios até bíblicos para que isso aconteça com você. Mas esse não é o tema de Deus com você. O tema de Deus comigo e com você é: avalia a sua vida. Avalie a sua vida. Porque é chegado o reino de Deus. Pastor, que reino? Não estou vendo nada. Pois é, se fosse você, começava a prestar atenção no reino que em breve será implantado e toda língua confessará e todo joelho vai se dobrar. E não há nada que possa evitar isso. Nem o diabo. Que aliás vai se dobrar junto. Nada. Esse é o evangelho, irmãos. O que aconteceu com Zaqueu naquela noite foi uma transformação de caráter. Deus colocou um espelho para ele se ver. Ele pôde avaliar a iniquidade dele, os comportamentos dele, o que ele estava fazendo da vida dele, ao ponto de ele falar: não, preciso reparar isso, preciso resolver isso. E esse é um aspecto importante do reino de Deus, que meio que passa desapercebido também, mas é importante você entender. É importante você entender que Deus quer que você ouça a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento. Para quê? Para te livrar do pecado, para te livrar da ambição desproporcional, para que aquele que trai a esposa deixe de trair, aquele que trai o marido deixe de trair, para aquele que roube, deixe de roubar, para aquele que mente, deixe de mentir, para aquele que andava na carne, deixe de andar na carne. Esse é o princípio do evangelho: transformação de caráter, de comportamento, de postura, de pessoas. Irmãos, quantos querem que Deus pode prosperar alguém? Levanta a mão aqui. Tem alguém aqui no nosso meio que já recebeu uma cura do céu? Levanta sua mão aí. Ó, olha ao redor, quantas pessoas foram curadas? Quantos querem que Jesus cura? Eu já vi cura diante dos meus olhos, algumas coisas acontecerem, irmãos. Mas sabe o que a Bíblia diz para que Jesus fazia isso? Não é para todo mundo saber que ele pode curar, mas isso é um sinal. É apenas um sinal para que você preste atenção na mensagem. Para que Jesus curava alguém? Para chamar a sua atenção, para gerar curiosidade em você. Quem é esse Jesus que cura? Quem que é esse Jesus que faz isso? Essa curiosidade tem que gerar em você uma atração pela transformação do seu caráter. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Deus pode prosperar você. Deus pode. Irmã, se você quer casar, Deus pode fazer você casar. Não fica triste não, amém? Não fique triste não, minha irmã. Mas esse não é o assunto principal de Deus com você. Não coloque uma expectativa no evangelho que o evangelho não vai suprir. O que o evangelho tem para tratar com você não é se você vai casar com um príncipe igual do Shrek ou não. É o quanto você mata a sua carne para encontrar o Senhor. Posso ouvir um amém, irmãos? Eu sei que é difícil falar amém quando a gente ouve algumas coisas assim. Se eu estivesse falando que os irmãos iam prosperar, os irmãos estavam pulando, rodando e dando glória. Porque é isso que enche a igreja, irmãos. Sim ou não? É isso que enche. As pessoas, ninguém quer ouvir sobre cruz, não. Quem quer ouvir sobre cruz? Qual de nós acordou hoje e falou assim: nossa, eu estou com a vontade de morrer hoje? Alguém acordou assim, irmãos? Claro que não. Ninguém quer morrer, ninguém quer cruz. Mas esse é o poder de Deus. É loucura, é insanidade, até eu concordo. É um absurdo. Mas isso é o poder de Deus, como diz a Bíblia. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Evangelho é transformação de caráter. É reparação de atitudes injustas. Pastor, eu preciso pedir perdão para aquela pessoa que eu fiz muito mal? O que você acha na hora que você encontrar Zaqueu e Jesus lá no céu? Deus vai pôr um DVD para você assistir e falar: vem cá, ai pastor, sabe o que é? Não consigo perdoar, não consigo. Não consegue? Vou pôr um DVD para você assistir assim, ó. Lá no céu. Eu gosto de imaginar que tem um DVD. Jesus vai escolher um DVD assim, achei, ou o Blu-ray, sei lá, o Bluetooth, alguma coisa assim, mais tecnológica, né? Assim, peraí que eu vou mostrar para você a história do Zaqueu. Presta atenção, assim, ó, dá um play. Plum. Aí você vai ver Zaqueu dizendo assim: vou reparar 4 vezes mais. Quantos creem que Zaqueu reparou todas as pessoas que ele roubou? Quem acha que ele não reparou? Esse é o ponto. Ele reparou porque daqui a pouco a gente vai ver a frase de Jesus. Jesus avaliou para ele e falou assim: hoje chegou salvação nessa casa. Jesus sondou e viu a atitude do coração dele.
Esse é o ponto, irmãos. Você precisa reparar algumas coisas. Ai, pastor, mas é muito difícil. Vira para o seu irmão e fala assim, você acha que foi difícil subir na cruz para Jesus? Pastor, nunca pedi perdão para ninguém. Mas você magoou já algumas pessoas? Então você precisa pedir perdão. Eu lembro de um rapaz que ele voltou do encontro. Uma vez, nunca esqueço o dia, a gente estava lá no Galera Santa, aqui embaixo. E ele voltou do encontro e ele pegou e falou assim, pastor, eu roubava a empresa que eu trabalhava todo mês. Todo mês. E eu vou lá falar para o patrão que eu roubava ele. E aí a gente falou assim, rapaz, você tem que prestar atenção nas suas atitudes. Porque se você contar para ele, ele pode te processar. Ele falou, para mim não me importa. Mas se ele te processar, você pode ser preso. Ele falou, a mim não me importa. Eu preciso falar a verdade. Irmãos, esse é o perfil de gente que encontrou o evangelho da cruz. Não importa o que vai acontecer, contanto que eu faça aquilo que é a vontade dele. Esse é um perfil de gente. Vira para o seu vizinho e fala assim, quem você é? O perfil da multidão? Jesus paga minhas contas? Ou você é o perfil de Zaqueu? Repara e transforma tudo. Não responde, só pensa. Pelo amor de Deus, irmãos. Só pensa. Quem você é? Qual o seu perfil? O que te traz aqui? O que te traz aqui? Você precisa pagar uma conta ou você precisa da transformação do seu coração? Esse é o ponto. Quantos creem que Jesus ajuda a gente a pagar as contas? Ele é bom, até para com ingratos e maus, mas esse não é o tema dele conosco. O tema dele conosco é transformação. Por fim, irmãos, Zaqueu recebe salvação da boca de Jesus. E eu sempre interpretava esse texto de uma maneira diferente. Toda vez que eu li esse texto, há muitos anos eu leio, eu imaginava assim, que a salvação chegou para a casa dele. É evidente que uma pessoa de autoridade, como um pai, como um marido, alguém que governa a sua casa ao padrão de Deus, se convertendo ao evangelho, é muito provável que as outras pessoas da família sejam impactadas por esta verdade. Mas não é isso que Jesus disse. Quando Zaqueu virou para Jesus e falou assim, Jesus, eu vou pegar 50% de tudo que eu tenho, diante de tudo isso que eu ouvi, e vou dar para os pobres. E todas as pessoas que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes. Jesus fala assim, olha, hoje, verdadeiramente, chegou salvação para esta casa. A perspectiva muda para essa casa, para esse lugar. Porque quando esse lugar compreende o que é o evangelho, ele tem que mudar. Ele tem que mudar. Pastor, eu não mudo não. O pessoal da minha família é tudo meio nervoso, a gente puxa faca, puxa revólver, todo mundo assim. A gente é nordestino, é meio bravo. Eu posso falar porque eu sou descendente de nordestino também, irmãos. Mas se você for impactado pela salvação de Deus, quando você pega a espada, Jesus fala assim, Pedro, guarda essa espada. Quem põe a mão nela vive por ela. A gente não é desse espírito, não. Não se defenda. Não me defenda. Isso é salvação. É quando falam de você, você confia na justiça de Deus. É quando alguém na célula pisa no seu calo e você continua firme, amando e servindo. Hoje, verdadeiramente, chegou salvação a essa casa. A esse lugar. Agora, a pergunta que fica é, se Jesus fala que chegou salvação, é que pode ser que a salvação não estava lá. Irmãos, e aqui eu não quero entrar na seara de quem é salvo e quem não é. Eu não tenho essa capacidade. Eu não sou Deus. Eu não sou do seu coração. Eu não tenho esse poder. É só Deus que sabe e só Deus é que sonda o seu coração. O ponto é, quando Deus esquadrinha o seu coração, Ele vê um coração quebrantado? Ele vê um coração disposto a obedecer? Disposto a abrir mão, a restituir, a andar junto? Essa foi a proposta que Jesus fez para o jovem rico, mas ele não quis.
Ele não quis abrir mão, porque o coração dele estava em outras coisas. E Jesus falou que onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. O seu coração está em Jesus? Porque se está em Jesus, irmãos, aquilo que foi dito nas primícias, eu concordo muito. Você precisa entender que às vezes, algumas coisas que você tinha expectativa não vão acontecer. Às vezes, irmãos, servos do Senhor perdem o emprego. Às vezes, gente séria é mandada embora, perde negócio. Às vezes, irmãos, os amigos da gente morrem de câncer. Às vezes. Mas não é isso que é o fundamental. O fundamental é o quanto eu permito que o meu coração seja transformado pela palavra de Deus, para que isso produza salvação do reino. Se você quer isso para a sua vida de forma sincera, ao sair por essa porta hoje, dar um recado ao céu dizendo assim: eu sou discípulo de Jesus. Porque eu ouvi uma frase, irmãos, nesses dias de primícias, e eu orei com as pessoas que caminham comigo, e eu quero dizer elas a você. Eu ouvi uma frase no meu espírito que me atordoou. Eu ouvi no meu espírito algo assim, olha: deixe de ser evangélico e seja discípulo de Jesus. A gente não quer uma igreja de evangélicos, mas a gente quer uma igreja de gente que vive e busca o padrão de Jesus. Se esse é o seu caso, vamos nos colocar todos em pé. Eu quero adorar ao Senhor com uma canção. E eu compreendo que o autor dela conseguiu explicar um pouquinho para a gente de tudo isso que eu compartilhei com você. Isso vai ser para você uma reflexão, irmãos. Depois desses 14 dias de primícia, você ainda permite que Deus transforme o seu coração? Você ainda permite que Ele mude o seu caráter? Pastor, mas eu já sou evangélico, já estou na igreja, já sou até pastor. Não, você não entendeu. É o quanto você está disposto a arrepender todo dia. Todo dia. Todo dia. Aquele que trai a esposa deixa de trair. Começa a mudar o caráter. Aquele que era nervoso, que saía do carro para brigar no trânsito, começa agora a ficar dentro do carro. Aquele que era infiel começa a ser fiel. Porque o evangelho do Cristo que eu creio é um evangelho que transforma vidas, caráter e comportamento. Se isso faz sentido para você, nós vamos adorar o Senhor com esta canção. Você adore também, mas comece a meditar na escolha que você vai fazer, em nome de Jesus Cristo.